começando o nosso terceiro episódio do AlmaiCast, nosso podcast aqui voltado para falar sobre o Instituto Almai, sobre as famílias atípicas. A gente está falando sobre um pouco do autismo. E eu sou Cris Carvalho e já estou te lembrando, ó, já sinaliza ali, acessa o sininho, clica ali já para você ficar sabendo dos nossos próximos episódios. E hoje, no episódio de hoje, a gente vai estar falando sobre o acompanhamento terapêutico, o que é e como ocorre. E hoje os meus convidados aqui nos nossos estúdios são eles que são coordenadores do Instituto Almai. Eu começo pelas mulheres, Maiara Inocêncio, que é psicopedagoga e também coordenadora lá da unidade de Praia Grande, né? Sim. Seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, boa noite. E também ele que é coordenador da unidade de Praia Grande, mas ele é psicólogo, Paulo Blacioli. Falei certo o seu nome? Falou, é isso mesmo, Paulo Blacioli. Então tá bom. Gente, eu quero começar esse bate-papo então falando o seguinte, qual a diferença, né, do psicólogo e o psicopedagogo? Certo. O psicólogo ele tem um enfoque ali nas questões comportamentais da criança, ele vai trabalhar habilidades de socialização, enfoque também ali nas questões socioemocionais, então como a criança manifesta o sentimento, as emoções, não só a criança, né, a gente acaba estendendo ali para algumas idades, mas o nosso enfoque são as demandas comportamentais e socioemocionais. Sim, o psicopedagogo ele precisa desse suporte também comportamental, a criança precisa estar bem emocionalmente para poder sim trabalhar habilidades pré-acadêmicas, fazendo com que ele desenvolva ali os pré-requisitos para uma alfabetização ou outro tipo de habilidade que ele precisa no decorrer mesmo do ensino-aprendizagem escolar. E aí, como que é o trabalho de vocês? A criança, ela foi diagnosticada, ela vai iniciar o tratamento, o acompanhamento dela todo no Instituto Almai. E aí, como é que vocês entram? Vamos dar um exemplo. A criança chegou lá, tem 3 anos e precisa começar o tratamento. A gente recebe não crianças só diagnosticadas, às vezes a gente recebe, na verdade, a maioria das vezes a gente recebe hipótese diagnóstica. Sim. Então, o neuropediatra ou o psiquiatra, ele levantou uma possibilidade ali dentro do atraso que a criança pode apresentar nos marcos do desenvolvimento, né? E aí a gente vai recebendo essa criança para conseguir estimular essas habilidades, porque muitas vezes a terapia é o suficiente para que a criança já tenha um desenvolvimento contínuo ali, né? É claro que muitas vezes alguns casos entra com intervenção medicamentosa e aí precisa de uma terapia um pouco mais intensiva, dependendo ali da carga horária e do nível de suporte que a criança apresenta, mas nosso papel inicia a partir do momento que a gente pelo menos a hipótese diagnóstica, né? Sim. Então o neuro já acaba, né, direcionando para fazer as terapias, a nossa clínica trabalha com terapia ABA, então o próprio neuro já indica a terapia ABA para que seja ali estimulado nesse paciente. Assim que esse paciente inicia o tratamento conosco, ele recebe ali toda a intervenção, né, da equipe multidisciplinar. Para isso, ele passa por um processo de avaliação para identificar quais são as lacunas de aprendizagem. Então, após essa avaliação, o terapeuta ele vai elaborar um plano terapêutico individual para aí sim, né, trabalhar essas habilidades em lacuna desse paciente, né? Todo esse processo é passado para os pais, para eles acompanharem, né, até mesmo porque muitas vezes a gente precisa desse suporte da família, porque tudo que é trabalhado em clínica, a criança tem a responder nos ambientes externos. Então, a família consegue dar um suporte, dando um feedback, olha, melhorou determinada questão, que eu vi que ele realmente tinha dificuldade. Então, esse contato com a família clínica é fundamental. Agora, você falou do tratamento ABA, né, da terapia ABA. Nós já falamos sobre isso nos episódios anteriores, mas para quem está chegando agora, de repente é o primeiro episódio ainda, o que vem a ser essa terapia ABA? Então, na verdade, a gente trabalha ali com modelagem de comportamento, a gente trabalha com tentativas sucessivas para conseguir alcançar uma habilidade. Então, a gente pensa, por exemplo, quando a gente aprende a dirigir, a gente precisa treinar várias vezes para conseguir dirigir, adquirir habilidade, ou dirigir com eficácia também, né? Então, quando a criança está apresentando alguns atrasos nos marcos do desenvolvimento, então a habilidade de comunicação, que a gente chama de intraverbal, então de diálogo, e a criança está começando a apresentar esse tipo de atraso, então é o momento que a gente vai entrar com tentativas sucessivas para alcançar essa habilidade de intraverbal, ou a habilidade de identificar figuras, que a gente chama de tato, né, e nomeá-las. Até habilidades básicas as habilidades mesmo, básicas, né? Contato visual, sentar, esperar, são habilidades
que crianças com TEA tendem a ter esse atraso, né? Então a gente estimula a partir disso com tentativas sucessivas, então a gente aplica ali protocolos que a gente chama de treinos em DTT, que são treinos estruturados, que a gente vai tentar várias tentativas daquela habilidade para alcançar esse objetivo, né? A gente também faz modelagem de comportamento, então crianças que apresentam algum comportamento inadequado, algum comportamento heterolesivo ou autolesivo, a gente vai começar a intervir ali para trabalhar essas barreiras comportamentais e diminuir esses comportamentos para que ele apresente com menos frequência, né? E dar modelos de comportamentos adequados, né? Então, às vezes a criança não consegue se comunicar e apresenta esse tipo de comportamento. Então, a gente precisa o quê? Reduzir essas barreiras comportamentais para que, enfim, ela não apresente mais esses comportamentos ou que esse comportamento seja extinguido. Na verdade, é como se fosse a criança, ela dando a resposta do que está sendo estimulado. Então, às vezes é uma demanda que está ofertando de alto custo. Às vezes até um simples contato visual, como a gente está fazendo agora. Para eles é muito custoso isso. Então, eles têm mesmo a reproduzir com um comportamento inadequado. Às vezes bater, levantar da mesa ou recusar ali, permanecer com esse estímulo, né? Então, o nosso trabalho é favorecer o ambiente para que ele adquira essa habilidade. A gente está fazendo... O objetivo desse podcast é levar informação, é a gente trocar ideias e experiências para não só com as famílias atípicas, mas também com a sociedade de uma forma geral. Você tinha comentado em relação à questão do contato visual. Então, nós estamos aqui, nós estamos olhando nos olhos um do outro. Sim. E a gente sabe que um dos sintomas é essa coisa deles não gostarem de olhar. O que de repente aquela criança, ela não consegue olhar, mas também não gosta de receber que olhem nos olhos dela. O que isso interfere, na verdade, assim, o que ocasiona isso para ela? Para ela é tipo de uma agressão? A gente não consegue entender qual que é a motivação exatamente do porquê que a criança não olha, né? A gente sabe que o contato visual é uma forma de comunicação, né? Então, como são crianças que no comportamento verbal elas são atrasadas, tendem a ser atrasadas, o contato visual ele acaba ali sendo uma habilidade que não tá ali, enfim. O contato visual, na verdade, ele não foi trabalhado. Então, muitas vezes a criança, não só com autismo, né, com outro transtorno no neurodesenvolvimento, eles têm essa habilidade, eles não têm essa habilidade de contato visual, às vezes por ser uma demanda de alto custo. É muito custoso para essa criança ficar permanecendo contato visual. Elas têm, por hábito, desfocar um pouco esse olhar para itens de interesse dela. Então, eles não querem ali, não é que eles não querem algo muito mais... prazeroso para eles, né, olharem para uma caneca, um exemplo, que é um item de interesse deles, do que permanecer o contato visual com você. Porque para eles não é motivador. Né? O que um contato visual com você me favorece? Entendeu? Então, a gente trabalha com esses esquemas de reforços para fazer com que essas crianças engajam e vão adquirindo essas habilidades aos poucos. Tem criança que faz o contato visual muito rápido e retoma para a demanda, né? O objetivo do contato visual para a criança com atraso no neurodesenvolvimento, trabalhar essa habilidade, é que através do contato visual ela vai adquirir outras habilidades, como de imitação motora, como até mesmo a questão da linguagem, da fala, da comunicação. Então é uma habilidade que precisa ser trabalhada. Vendo esse estímulo, ela possa futuramente ter esse contato visual. Sim. E o contato visual também, ele é atrelado em ser chamado pelo nome. Então muitas crianças ali que têm o diagnóstico, elas são chamadas pelo nome, então você fala fulano, o fulano não vai te olhar. E o contato visual, ele também interfere nisso, né, da solicitação que você faz para uma criança e ela não te olhar diretamente, né, então ela nem atender pelo próprio nome, então interfere em várias questões, principalmente a comunicação. Eu tenho duas perguntas que, assim, uma tem a ver um pouco com o que você falou, mas a outra eu vou voltar um pouquinho lá atrás, para depois a gente chegar aqui onde a gente está falando nessa questão de comunicação. Se a gente partir de um princípio que a criança chega lá a partir de 1, 2 anos, às vezes até 3 anos, essa criança precisa ser alfabetizada. E se ela não tem um contato visual, ela não consegue, de repente, ter contato com outras pessoas, às vezes questão de barulho ou muita gente, como despertar o interesse dessa criança para que ela seja alfabetizada?
Na verdade, o terapeuta, né? Por isso o acompanhamento terapêutico é fundamental, principalmente nesses espaços que você pronunciou agora sobre questão de estímulo, né? Então, visando aí no ambiente escolar. Então, a criança, ela tá ali vivenciando o processo de ensino, de alfabetização, né? E esse ambiente, ele precisa estar propício para isso. Só que para ela chegar nessa habilidade de alfabetização, o terapeuta, ele precisa identificar se ela tem o pré-requisito para isso. Então, como que está a função executiva dessa criança, né? Como que está a memória de trabalho? Ela consegue ter esse pensamento sobre, ontem eu aprendi a letra A, hoje eu vou aprender a letra E, e eu vou conseguir aí adquirir esse conhecimento, deixar ali guardadinho comigo? Então, o psicopedagogo ali na escola, ou até mesmo o psicólogo, ele tem o papel fundamental de identificar quais são as habilidades que essa criança já tem e quais são os limites dessa criança. Porque se eu sobrecarregar essa criança com muitas informações, é aí onde aparecem os comportamentos inadequados, né? Ela vai fazer comportamentos para fugir da demanda. Então, começar a rabiscar a folha, ficar apagando muitas vezes ali a lição, e isso causa até outros tipos de antecedentes para que ela fuja ali dessa situação, né? Ela não quer fazer, está sendo muito custoso para ele ali trabalhar essa habilidade de escrita, né? Ou essa habilidade ali de assimilação, do alfabeto, enfim. Então, o papel desse terapeuta ali na escola é identificar o antecedente e, aos poucos, ir aproximando, apresentando esse conteúdo para essa criança de uma maneira prazerosa, né? Então, o ABA, ele tem esse papel fundamental de identificar ali quais são os reforços dela. Então, tudo que for motivador, eu preciso motivar essa criança a realizar aquela demanda. Então, eles precisam dessa motivação. Às vezes, um tempo para se autorregular, às vezes, um desenho para pintar, às vezes, uma massinha ali para manipular, para que ele consiga se regular e consiga voltar para a demanda que ele esteja fazendo. Sim, e a gente tem avaliações para isso, né? Então, a gente tem avaliações específicas para entender se a criança já está preparada para o ambiente escolar. A gente tem uma avaliação principalmente de habilidades básicas para entender ali quais são as lacunas que a criança apresenta nessas habilidades pivotais para que ela possa ser inserida nesse ambiente. Então, às vezes ela até é inserida, mas não vai acompanhar as atividades da turma. Então, ali a gente vai trabalhando algumas habilidades, por exemplo, o movimento de pinça, para que consiga minimamente segurar um lápis, para que a gente consiga ali depois atingir outras habilidades. Agora, qual a diferença do olhar do psicólogo e o olhar do psicopedagogo? Ou, no caso, você que é psicopedagoga, né? Na verdade, a psicopedagogia, a gente trabalha... todos, né? Estudamos muito a questão da parte comportamental também. Então, os dois, eles estão ali interligados, né? Se o comportamento do paciente, ele não estiver ali estabilizado, ele não estiver bem ali emocionalmente, fisicamente, não tem como ele adquirir novas informações, né? Então, um está interligado no outro. Se você não estiver bem emocionalmente, você não vai conseguir adquirir novas habilidades. Sim. E aí? Aí, como a gente da psicologia acredita que todo indivíduo é biopsicossocial, então, e como isso que a Mayara falou, se a gente não está bem fisicamente, emocionalmente, a gente não vai conseguir alcançar essas habilidades. Então, o psicólogo, ele vai ter esse olhar para o indivíduo enquanto um indivíduo biopsicossocial, né? E trabalhar principalmente as demandas comportamentais, ele vai conseguir ter um olhar ali do que ocasionou aquele comportamento, vai tentar entender ali qual que é a função exatamente, não que o psicopedagogo não possa fazer isso, porque, inclusive, a análise funcional, ela está incluída dentro da análise do comportamento, mas a gente consegue ter esse olhar muito minucioso sobre as demandas comportamentais. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Aí eu acho que vamos ver quem que vai me responder ou vou tentar o olhar dos dois. Então, você imagina, às vezes a gente sabe, vamos imaginar a seguinte situação. Uma criança, de repente, começa a ficar agressiva. Ela tá bem e ela começa a ficar agressiva. Ela começa a bater, ela começa a derrubar as coisas no chão. E aí, a mãe vai chegar e vai falar, olha, meu filho começou a ficar agressivo, tem dia que ele fica agressivo. Sim. E aí, dá medicamento, põe de castigo, briga.
que o pai e a mãe faz e aí o que vocês fazem? Aí que entra a análise funcional, Sim, né? Primeiro a gente precisa identificar um antecedente. Precisa identificar um antecedente, a gente precisa identificar qual que é a função do comportamento. Às vezes a criança está fazendo isso como forma de mando, que é fazer algum tipo de solicitação, de algum pedido. A criança está querendo se comunicar de alguma forma, ou a criança está querendo a atenção da família, porque às vezes o pai e a mãe trabalham o dia inteiro, a criança fica o dia inteiro na escola, depois faz terapia, chega em casa às 9 horas da noite, não tem um momento de qualidade com a família. Claro que a criança vai querer buscar a atenção dos pais, né? Porque os pais são figuras de referência, são figuras de apego para a criança. Então, se ele não está tendo essa atenção da família, ele vai buscar a atenção de alguma forma. Um comportamento agressivo, ele gera um impacto, né? Quando uma criança quebra alguma coisa, quando ela está se colocando em risco, né? Isso, então gera um impacto. Então, a criança pensa, opa, esse meu comportamento gerou a atenção do meu pai, da minha mãe. Então, essa foi a consequência. A função do comportamento era a atenção da família, né? E dependendo da atitude da família, esse comportamento pode vir a tornar uma rotina. Sim. Porque ele já identificou que se eu fizer esse comportamento, eu vou ter a atenção dos meus pais. Ou eu vou fugir daquela lição, ou eu vou conseguir a atenção de todos que estão ao meu redor. Sim. Então, precisa ser muito bem analisado, né, sobre o antecedente. O que ocasionou esse comportamento, né? Pra gente extinguir esse comportamento, para que ele não passe mais a acontecer. Então, primeiro se descobre a causa, o que levou. E também se descobre o que está fazendo com que esse comportamento aumente a frequência ou continue acontecendo. Porque o que acontece depois é muito importante. Então, a criança emitiu um comportamento por busca de atenção, a gente precisa entender o que aconteceu. A família olhou para a criança quando ela estava desorganizada, a mãe deu um abraço, a mãe deu o que ela queria uma bala, um brinquedo, um pirulito, a mãe foi e deu. Então, essa daí é a consequência. Então, a gente vai precisar tirar essa consequência para conseguir diminuir o comportamento. Ou a gente vai intervir na antecedência. Então, o que a gente vai fazer? Com que a mãe dê atenção num contingente para a criança, ou seja, antes do comportamento ser emitido, a mãe já vai estar dando atenção. Então, ela vai pensar, poxa, se meu filho está precisando da minha atenção, então eu vou tentar chegar mais cedo em casa do trabalho, ou vou tentar não ir para academia hoje para tentar ficar um pouco com meu filho, ou se não, sábado, vou tirar o sábado inteiro para ficar com ele. Então, é um momento que você vai estar dando a atenção que a criança quer e ela não vai precisar mais emitir esse comportamento de busca por atenção. Ou seja, é uma forma de comunicação daquela criança de dizer que ela não está gostando de alguma coisa. E os pais, eles fazem na questão ali espontânea. Eles acabam reforçando sem entender que estão reforçando esse comportamento. Então, a gente vê muito isso com a questão do uso da tela. A criança chora, o pai dá a tela. Não dá aquela oportunidade da criança simplesmente expressar. Às vezes, ele nem quer a tela. Ele quer a atenção, ele está com fome, ele quer ali um abraço, né? Então, ele já identificou que toda vez que ele chorar, ele vai ter esse reforço que é o celular. E, automaticamente, ele vai parar de chorar. E função de comportamento, na verdade, ele pode ser tanta coisa, né? A gente deu um exemplo que foi busca por atenção, mas ele pode ser também porque ele quer alguma coisa específica, ou porque está sentindo muita dor e aí ele não sabe como sinalizar. Enfim, a função do comportamento pode ser inúmeros motivos, né? Tem muitas variáveis que podem estar incluídas naquele comportamento, mas a maioria deles, né, é busca por atenção. Então, por exemplo, às vezes a gente vê que uma criança está apresentando um comportamento autolesivo ou heterolesivo dentro da sala e tem 2 terapeutas atendendo. Às vezes um terapeuta entrou para buscar alguma informação, algo do tipo. O terapeuta fica, mas começou a apresentar do nada, foi sem antecedente. Não foi do nada, tinham 2 terapeutas na sala e um desses terapeutas talvez não tenha vínculo com a criança. Então aí já foi um motivo para a criança buscar a atenção de 2 pessoas diferentes, né? Uma, inclusive, do qual ela não tem vínculo. Ou às vezes pode até que tenha vínculo com as 2, mas já buscou a atenção de duas pessoas diferentes. Muitas vezes esse comportamento também acontece por fuga de demanda. Foi o que eu falei. Às vezes uma habilidade que a gente já tem esse domínio, uma habilidade básica, que é o quê? Colocar a tampinha dentro do potinho. Para a criança é uma habilidade muito custosa. Por mais que você consiga ali dar um suporte, fazer mão com mão, ela não quer fazer isso. Então já é o suficiente para ela apresentar o comportamento também, né? Então eles fazem por fuga de demanda a maioria das vezes, ou por busca de atenção, como o Paulo falou. Sim. Agora, é assim, pelo que eu estou entendendo, o que a gente está falando aqui, é muito importante que a criança tenha todo esse apoio, todo esse estímulo dentro da clínica. Mas, quando ela sai da clínica, que ela vai para o ambiente familiar dela, que ela vai para casa, ou que ela vai para a escola, tem que ter uma continuidade. Sim. E aí, como conscientizar esses pais de que tudo aquilo que está sendo feito, porque assim,
Criança chorou, ficou agressiva, fui lá, deu o celular. Mãe, não pode fazer isso, tá? A gente tá ensinando, ok. Só que na correria do dia a dia, né? Também, ainda mais a mãe, que eu acho que fica mais... Me perdoem os pais, mas assim... As mães é que ficam dentro de casa, é que leva pra escola, é que dá banho, é que dá comida, é que quem fica junto. E às vezes ela tá naquela correria toda e, tá, toma, vai, pega o celular e... A gente vê isso em família, no dia a dia, com todas as famílias. Sim. E por que não nas famílias atípicas também seriam diferentes, né? Então, e aí, como conscientizar essa mãe de que no ambiente familiar delas, elas também têm que dar continuidade a todo esse trabalho? Essa é a melhor parte, eu gosto de falar dessa. É orientação parental atrás de orientação parental. Você vai na minha casa lá e parental. ajuda eu educar meu filho, é isso? Não, é diferente, né? Eu acho que é muito mais que isso. Por quê? O primeiro passo é o vínculo, né? Tem empatia. Porque é a casa do paciente. Então, imagina, uma terceira pessoa entrar ali naquela casa e, tipo, apontar o que precisa melhorar, o que pode ser trabalhado, né? Então, primeiro você precisa ter muita empatia, respeitar o ambiente que você está entrando. É o ambiente do paciente, então ele domina ali aquele ambiente, ele é o reizinho daquela casa. Foi o que você pontuou. Muitas vezes a mãe acaba acessando, entregando, até disponibilizando o uso da tela, ou até mesmo deixando brinquedos à disposição, porque tem a demanda, né, familiar para atender, tem uma família inteira para atender. Então, esse terapeuta, o trabalho dele é fundamental ali naquela residência. Primeiro, criar vínculo com essa família, identificar como que ele pode ajudar essa família, né? Eu já fui acompanhante terapêutica domiciliar, e foi um dos meus melhores trabalhos, né? Foi quando eu fui numa residência e a mãe criou esse vínculo assim imediatamente, porque ela entendeu que eu estava ali para somar, para agregar. Primeiro eu apresentei para ela que o meu objetivo ali era fazer com que esse paciente ele tivesse autonomia, que ele adquirisse as habilidades sociais, que ele estava em lacuna, né? Então era um paciente ali de 10 anos que tinha ali questões infantilizadas. Então eu trabalhar essa conscientização com a família, pontuando ali sobre o quanto é fundamental trabalhar essa autonomia para que ele possa ter aí 16 anos e ser independente ali de suas funções. Então, foi um dos meus melhores atendimentos, foi a questão do acompanhamento terapêutico domiciliar, né, e no acompanhamento terapêutico escolar, porque também não é fácil você entrar naquela escola, né, muitos professores olham ali, tipo, ela está me observando, né, ela está ali observando o meu trabalho, será que eu estou fazendo o certo, né, então você ter ali esse vínculo também com essa profissional é fundamental, porque o seu papel ali não é criticar, o seu papel ali é somar, é fazer com que o seu paciente adquira as habilidades que você planejou, né? Então, o mesmo papel que o terapeuta tem no ambiente interno, ele tem no ambiente externo, identificar as habilidades a serem trabalhadas. Só que é um pouquinho mais, assim, desafiador, porque o ambiente não é controlado. Então, vai ser o que o Paulo vai falar sobre os treinos naturalísticos. Então, o terapeuta, ele vai trabalhar de acordo com o que o ambiente está proporcionando, né? Então, um exemplo, eu precisava trabalhar a autonomia desse paciente. O que eu vou proporcionar? Uma rotina visual, trabalhar ali questões que estão de acordo com o marco do desenvolvimento. Então, trabalhar na cabecinha dessa mãe que esse paciente, ele tinha condições de pequenas tarefas, até mesmo para cuidar do próprio, né? Então, preparar o próprio café, lavar a própria louça, arrumar a sua própria cama. Então, às vezes, acha que é uma demanda de alto custo. Não, meu filho, ele não pode arrumar a cama. Não, ele pode, ele deve. Você sabe quantas habilidades você está trabalhando aí no arrumar uma cama, né? Às vezes, a gente acha ali que é uma tarefa doméstica simples, mas não. É uma tarefa doméstica que é fundamental para ele adquirir outras habilidades, como atenção, força, concentração e autonomia também. Até porque essa criança um dia ela vai virar um adulto. Sim. Vai ter os afazeres, né? Isso mesmo. E a gente já encontrou muito desafio de ser inserido ali em escolas, mães aceitarem também atendimento domiciliar, mas o nosso objetivo ele não é levantar nenhum tipo de julgamento, nem as famílias, nem as escolas. A gente está lá para fazer orientações, né? Plano de orientação ali para a família, né? E principalmente generalizar o que é trabalhado em ambiente clínico, porque é uma dimensão do ABA, a generalidade. Então a gente precisa que essas habilidades sejam também levadas para fora da clínica, né? Não adianta a criança saber ter contato visual ou qualquer outra habilidade somente dentro do ambiente clínico, né? Então a gente não faz nenhum tipo de julgamento sobre questões culturais da família, sobre questões estruturais da família. Inclusive a gente precisa necessariamente, isso inclusive é ético da nossa profissão, se adaptar à realidade daquela família. Não adianta a gente chegar numa família e pedir para que compre o brinquedo X,
XYZ se a família não tem condições de comprar esse brinquedo, né? Então a gente precisa trabalhar dentro da realidade daquela família, por isso que a gente não tá lá para fazer julgamentos, né? A gente não tá lá para falar você não tá sendo uma boa mãe, um bom pai. Imagina, a gente jamais vai levantar qualquer tipo de hipótese em relação a isso, né? A gente tá lá, inclusive, para trazer orientações e somar nesse atendimento. Então, a partir do momento que a mãe percebe ali que a criança está evoluindo, que a gente está ali para somar, como a Mayara disse, a mãe já vai dando abertura, a escola vai dando abertura, né? Por muitas vezes eu e a Mayara, a gente já teve um cargo de responsável técnico do setor de acompanhamento terapêutico e por muitas vezes a gente teve dificuldade de entrar numa escola. Ah, não, esse AT não vai entrar aqui. Não tem espaço, não a tem sala espaço. é pequena, mal cabe aluno, quanto mais um profissional. Aí a gente vai lá, faz reunião. Em pé na janela, mas tudo bem. Aí a gente vai lá, apresenta nosso trabalho, depois a escola fica super feliz. Caramba, que bom que é só isso. Eu achei que você vinha aqui para julgar os nossos profissionais, nossos professores. E nunca é esse o objetivo, de forma alguma, né? E a forma que a gente tem de conscientizar, voltando ao que você tinha falado, a gente faz orientação parental, mas principalmente a gente traz dados e registros para as famílias, né? Então a gente vai mostrar, olha, lembra lá em fevereiro, a criança estava aqui, ó, nessa avaliação, ela tinha essa porcentagem. Ela tinha esse resultado. Depois de 6 meses, em ambiente clínico, ela alcançou X resultados. Então, ela avançou, né? Ela está progredindo. Então, por que a gente não estende isso para fora? Né? Então, claro, a gente vai fazendo orientação, a gente entende muito a correria da família, né? A gente entende ali todas as intercorrências que diz respeito a um ambiente familiar. A gente entende que os pais trabalham, não pode abdicar do emprego. A gente também sempre orienta que os pais não esqueçam que, além deles serem pais, eles também são indivíduos, então precisam pensar em si também. Mas o nosso objetivo com a criança precisa ser ali muito estruturado, né? E principalmente seguir os nossos principais objetivos. Só, assim, é importante, até porque, assim, foi o que você falou, né? Esses pais, eles não podem esquecer que eles são indivíduos, né? E entra a questão também do emocional. Aquela coisa de você, caramba, é o que a gente estava falando. Tem o dia da demanda que a mãe está estressada, o pai está estressado, é problema no ambiente familiar, é problema conjugal, é problema financeiro. Então, entra toda uma questão e eles precisam ser cuidados. E o diferencial do Instituto Almai é justamente isso. É pensar naquele que cuida. Naquele pai, naquela mãe, ou de repente naquele responsável que está ali lidando no dia a dia com aquela criança, com aquele adolescente. E pensando nisso, a gente tem até umas fotos para a gente já estar mostrando. A Almai realizou o primeiro evento, que foi na Associação Paulista de Medicina, algumas semanas atrás, com o tema O Cultivo do Equilíbrio Emocional e o Autocuidado. Foi uma palestra com a psicóloga Gabriela Keller. E ali ela falou para os responsáveis, para tudo. Ele foi voltado única e exclusivamente para os pais, para os responsáveis. Essa é a Gabriela, a Gabriele, a nossa Gabriela, na verdade, a Gabriela, que foi a psicóloga, a palestrante, né? E ali ela falou sobre tudo. E assim, não coube somente para famílias, às vezes até algumas pessoas que estavam ali que não eram, que estavam só acompanhando, eu mesmo como jornalista estava acompanhando no dia, olha, todos os pais, as mães e os depoimentos que eles deram depois, sabe, de o quanto o Instituto Almai, o quanto isso tudo trouxe de benefício para aquela criança, para aquele filho, para aquela filha. Teve depoimentos assim de pais assim totalmente emocionados, né, que mudou a família deles. E isso é importante, foi o que você falou, vocês têm que se adaptar. Você comentou, Paulo, de um relatório, olha, há 6 meses atrás ele estava agindo assim. Vocês costumam fazer esse tipo de feedback com os pais? Sim, a gente tem semestral, sempre ali por volta de junho, julho e por volta de dezembro a gente faz as nossas devolutivas, que é uma reunião com toda a família, né, e toda a equipe terapêutica ali, multidisciplinar, para mostrar tudo que a gente fez com a criança nesse último semestre. Então a gente vai mostrar resultados de avaliações, a gente vai mostrar plano terapêutico, a gente vai mostrar o desempenho que a criança tem, a gente mostra também um relatório da equipe com orientação
avaliação, inclusive, quais são os comportamentos desadaptativos que diminuíram, né? Enfim, a gente vai fazer uma série de orientações, mas o nosso foco principalmente é apresentar para a família uma solução para os atrasos que a criança apresenta, né? Então a criança vai apresentando ali uma lacuna, a gente precisa apresentar uma solução. E qual que é a nossa solução? O nosso plano terapêutico, né? Então dentro desse plano terapêutico, o terapeuta ali precisa entender qual que é a principal habilidade a ser trabalhada dentro da avaliação que ele fez. Então todo terapeuta tem a sua avaliação, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional, todos eles, cada um tem a sua individual, e dentro dessa avaliação vai traçar ali os atrasos, as lacunas que a criança apresenta. Dentro disso tem um objetivo final, então é alcançar essa habilidade X. O meu objetivo então é esse. O que eu vou fazer? Vou apresentar tais treinos dentro de tal critério de aprendizagem, com tal esquema de reforçamento, enfim, para conseguir atingir essa habilidade. Depois de 6 meses a gente vai preencher os resultados, né? Então o planejamento terapêutico ele é essencial. Sem um planejamento terapêutico, o terapeuta não consegue ele desenvolver o próprio trabalho, porque fica bagunçado, né? Acho que a Mayara pode falar o quanto se um terapeuta não consegue ele traçar suas estratégias individuais, né? São metas ali, né, traçadas para que ele possa atingir ali durante aquele período. Então, além da devolutiva semestral, também temos a orientação parental que acontece mensalmente, né? E os terapeutas todos estão à disposição da família. Então, às vezes, questões ali pontuais que aconteceu na escola ou até mesmo em casa. Então, a porta do Instituto Almai é aberta. A mãe tem um contato ali direto da coordenação, imediatamente ela pontua ali, olha, eu preciso muito falar com o psicólogo, imediatamente a gente já agenda, né? Às vezes alguma questão aí escolar, ela já pede para falar com a psicopedagoga, ou às vezes até alguma demanda que ele está trazendo por um gosto de um instrumento, né? Ou às vezes está manuseando muito bem aquele instrumento ali, ele precisa compartilhar com o musicoterapeuta. Então, necessariamente, essa família não precisa esperar os 6 meses para ter contato com esse terapeuta, né? Os feedbacks acontecem ali a todo momento, seja na hora da entrada, na hora da saída, ou até mesmo na orientação parental mensal. Sim. Paulo, você falou do plano terapêutico. O que está dentro desse plano terapêutico? É mais a parte entre vocês, a parte de psicologia e a pedagogia? Ou entra também as outras questões como musicoterapia, fisioterapia, tudo isso entra nesse plano. Então vocês têm que trabalhar todo mundo junto, é isso? Não, na verdade o plano terapêutico ele é individual de cada especialidade e de cada criança. Então o psicólogo ele vai fazer a sua avaliação daquele paciente, o psicopedagogo vai fazer a sua avaliação, são avaliações diferentes. Quando eu digo todos juntos, no caso, por exemplo, essa criança precisa de um plano, tem o plano dela. Então envolve a psicopedagogia, envolve o psicólogo, a musicoterapia, se ela está apta a fazer, é nesse sentido. O conjunto que eu digo, com todos os profissionais que existem dentro Todos os profissionais. Só que cada profissional, ele faz uso de um instrumento de avaliação. Então, um exemplo, a psicopedagoga, ela vai avaliar questões de aprendizagem. O psicólogo, ele vai trabalhar ali questões de habilidades básicas, ou até mesmo o intraverbal, o mando, o tato. São habilidades que a criança precisa para adquirir outras habilidades também. O musicoterapeuta, ele vai avaliar ali questões de ouvinte, do quanto está o repertório dessa criança ali em questões de manuseios de música e assim por diante. A TO, ela vai trabalhar ali, avaliar questões, vou dar um exemplo, de atividades de vida diária, se essa criança aí, ela está apta a ter autonomia de vestir, tirar a sua própria roupa, se ela tem ali autonomia de escovar os dentes ou não. Então, cada terapeuta, ele vai fazer a avaliação de acordo com a sua especialidade. E depois que ele avaliar, ele vai identificar quais são essas dificuldades e aí sim, ele vai traçar ali a sua intervenção. Sim, inclusive o próprio acompanhamento terapêutico, né, o AT, ele tem a sua avaliação, né, feita tanto em ambiente domiciliar ou ambiente escolar. Ele tem ali a sua, principalmente o olhar clínico. A gente sempre fala que nada é tão mais forte quanto o olhar clínico bem apurado, né, de um profissional e um analista do comportamento. Então, se o analista do comportamento tem um olhar clínico muito bem apurado ali para aquele caso, ele consegue ali fazer uma avaliação, né, e já montar um plano terapêutico, né, para ser aplicado tanto em ambiente escolar, tanto em ambiente domiciliar. Claro que no ambiente escolar a gente encontra ali alguns empecilhos, a gente não vai parar uma aula para aplicar ali alguns treinos, algo do tipo. Por isso que a gente fala que o AT, ele tem ali os seus treinos naturalísticos, né, que são os treinos que a gente aplica em ambiente natural, né, quando a criança está executando ali alguma tarefa do seu dia a dia, que já está incluída ali na rotina dessa criança, e a gente consegue
trabalhar essas habilidades de forma natural. Então, a criança dentro da escola vai escorregar no escorregador, a gente fala... Fulano, e aí o fulano te olha. Então você já está trabalhando um contato visual, né? Já está conseguindo trabalhar também força, como a Mayara tinha falado, de subir a escadinha do escorregador. Noção espacial, ele tem noção, ele tem o controle do próprio corpo, né? A mesma coisa que a coordenação motora fina, pegar no lápis. A criança tem essa dificuldade, né? O terapeuta, ele vai identificar o que ele vai fazer. Ele vai proporcionar para essa escola ali, olha, essa criança tem dificuldade em desenhar, em pintar. Então vamos ter que trabalhar essa habilidade. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer atividades com pinça para ele trabalhar essa força, vamos rasgar papel, fazer bolinha, fazer atividades de colar. Então são treinos. Depois que ele já adquiriu essa habilidade, eu posso inserir ali aquele lápis para ver como ele vai fazer, qual vai ser a função desse lápis para ele. E a gente sempre trabalha por oportunidade. Então, se a escola ali está dando uma oportunidade de a gente incluir um treino estruturado, a gente pode tentar fazer um treino estruturado. Se não, a gente vai fazer um treino naturalístico e de fazer as coisas aos poucos, né? Então, a gente trabalha muito com engajamento de sessão da criança também. Então, se ela está engajada naquele atendimento, seja externo ou seja interno, a gente consegue trabalhar, às vezes, a demanda de alto custo, né? Às vezes a gente consegue trabalhar outras habilidades além do que a gente estava programando, né? Às vezes a gente consegue fazer mais de um treino numa mesma sessão de 50 minutos, enfim, né? O objetivo do AT na escola é trabalhar essas habilidades e inserir a criança no ambiente ali escolar, trabalhar habilidades sociais. Então, precisa ter muita atenção, a escola precisa estar ali atenta, né? Se olha, realmente, esse paciente ele não tem habilidades, eu preciso que você faça esse treino ali de habilidades básicas para que ele possa permanecer mais tempo em sala, né? Ficar sentado. Vamos supor que ele está indo para o primeiro ano, né? As crianças ali em sala estão passando pelo processo de alfabetização, não é mais o parquinho, não é aquelas mesas em grupo, são mesas individuais. Essa criança não consegue permanecer sentada. Então tem escola que abre exceção. Olha, você pode sim fazer um treino de sentar com ele aqui, para que ele permaneça sentado em grupo, porque isso sim é inclusão. Sim, por isso que a gente sempre fala que o paciente ele é muito subjetivo, né? Não tem como a gente pensar que o estar dentro da sala de aula já não é uma demanda para aquela criança, porque muitas vezes né? Então, eu tive uma paciente que estar dentro da sala de aula já era muito custoso para ela, então a gente precisou sim fazer tentativas sucessivas, né? E fazer a aproximação dela à sala de aula, aos poucos, para que ela pudesse permanecer mais tempo. Então, no primeiro momento, ela ficou 3 minutos, depois foi um pouco mais, e foi aumentando até que ela conseguiu ficar uma aula inteira de 50 minutos dentro da sala de aula. Depois que a gente conseguiu fazer com que ela permanecesse dentro da sala, a gente colocou ela para sentar na mesinha. Então, o nosso foco no primeiro momento é que ela estivesse dentro, para socializar, né? Entrou dentro da sala, então a gente vai fazer com que ela sente, né? Então, talvez ela sente 2 minutos no primeiro momento. Sente 2 minutos, pega um lápis e rabisque assim e sai. Aí ela já afasta a mesinha, a gente já sabe que ela já não quer mais. Então, a gente está trabalhando ali dentro do tempo de tolerância da criança. E, principalmente, no engajamento de sessão. Naquele dia, ela conseguiu ficar 2 minutos. Amanhã, talvez ela não consiga os 2, consiga menos. Então, a gente vai se adaptando, né? É um trabalho de formiguinha, né? um trabalho de formiguinha. E essa paciente minha, é incrível o quanto ela tá, hoje em dia, adaptada. Tentaram ali, trabalhar ali redução de carga horária, e aí foi aumentando, até que hoje em dia ela consegue permanecer o tempo inteiro na escola, né? Então, a gente consegue alcançar aos poucos, né? Por aproximação, por tentativas sucessivas, que num primeiro momento pode ser que não consiga, mas o objetivo é aquele, né? Por isso que a gente sempre trabalha com um esquema de reforçamento, para que a criança consiga fazer, a gente vai reforçar no reforço social, ou no brinquedo ali, algo que ela goste, para que a criança seja reforçada, motivada, né? E continue executando essas habilidades mais vezes. Aí você falou do relatório, né? Você deu agora o exemplo dessa sua paciente que ela começou, já está te respondendo melhor. E aí, como é que fica a relação dos pais em relação quando eles recebem esse relatório? Olha, tá vendo? Olha, já conseguiu assistir, ficou 10 minutos assistindo uma aula, olha, já está conseguindo olhar nos olhos, já tem um pouquinho de contato. Como é que os pais recebem esse feedback? Eles ficam extremamente gratos, choram, né? Esse período de devolutiva é extremamente assim, gratificante, porque é o momento que até os coordenadores saem chorando, porque a gente consegue ali identificar a gratidão, né, dessa família ali por tudo que a terapia fez, né? O que esses terapeutas estão proporcionando, o avanço desses pacientes. Então, eles notam ali pequenos avanços, eles são extremamente gratos. E os pais erram, às vezes? Todo mundo, né? Nós somos humanos. Às vezes eles ficam naquela assim, vai, hoje pode,
caramba, mas a terapeuta não vai ficar sabendo, hoje Sim, pode, mas hoje eu E vou. sabe o que é legal? É que eles mesmos falam, olha, desculpa, eu errei. Hoje mesmo eu tava falando com um psicólogo, e aí eu peguei e dei pra ele uma avaliação de preferência pra ele entregar pra família. Foi quando ele virou e falou assim, Mayara, eu vou entregar, mas dá até pena, porque o pai vira e fala, eu mimo mesmo. E eu falei, tá tudo bem, ele é pai, né? Só que a gente precisa trabalhar essa conscientização. Sim. O que ele almeja pra essa criança? O que ele quer pro futuro dela? Hoje ela tem 5 anos, daqui a pouco ela vai ter 10, 15, 20, né? Então é isso, é trabalhar essa conscientização. Tudo bem, o mimar tem que ser ali na balança, tem que ter um equilíbrio, né? E é isso que a gente trabalha, por isso que é tão importante E a gente sabe que tem dia que o pai não aguenta mais, que quer dar um grito e falar, gente, eu não quero mais. Me ajuda. Eu falo isso pela minha mãe. Tem dia que minha mãe não aguenta mais o dia a dia dela. E tá tudo bem, entendeu? A gente também precisa entender que eles são pais, eles são humanos que sentem que não aguentam mais, que estão cansados, que precisam de um day off do filho. Claro, gente, não tem como a gente falar que não, né? Então a gente sempre, por isso que a saúde mental de quem cuida é muito importante. Então a gente precisa muito ali trabalhar os cuidadores, né? Se eles não estiverem bem emocionalmente, fisicamente, interfere no nosso trabalho. Porque o tratamento ele é triangular. Ponto. Ele é uma junção entre escola, clínica e família. Todos precisam estar falando a mesma língua. Mas tá tudo bem, o pai que é super participativo, mas teve uma semana que ele estava tão atribulado no trabalho, ou com questões familiares, ou às vezes brigou com o marido, brigou com a esposa, não estava bem naquela semana, não conseguiu dar continuidade no que o psicólogo orientou. Tudo bem, a gente não vai fazer julgamentos a essa família, né? Por isso que a gente precisa sempre entender ali qual que é o contexto que esse paciente nosso está inserido. Né? Isso mesmo. E é aquela coisa, né? É ter a consciência que eles têm que estar bem para que o filho possa ficar bem e tratar e tenha um tratamento adequado. E o principalmente que ali ele tá essa criança, ele é um indivíduo e ele está sendo preparado para que ele se torne um adulto totalmente independente, não é verdade? Sim, independente. É isso que todos nós, terapeutas, almejamos, né? A independência do paciente, né? E ele é uma criança, ele tem seus desejos, ele tem ali as suas habilidades a serem desenvolvidas e é muito, muito importante mesmo a parceria da família com a clínica, com os terapeutas, né? Sim. E o acompanhamento terapêutico, ele é fundamental. Eu falo porque muitas vezes a criança, ela apresenta o comportamento real nesses ambientes que não são controlados, né? Porque ali ele está lidando com os desafios diários. Uma sala de aula com muito estímulo auditivo, visual, né? Ou até mesmo com as dificuldades ali de como chegar naquele amigo e dar um oi. Não consegue, né? Não sabe. Então, é por isso que aquele AT, ele tá ali para identificar essa barreira, né? O porquê que ele não consegue. Então, vou começar a trabalhar aí essa habilidade com ele, né? Eu e ele, para depois ir generalizando, fazendo com o amigo que tá do lado. E assim ele vai ganhando ali autonomia. E é por isso que o AT também é muito importante no vínculo com a família. Porque ele vai conseguir estar lá no ambiente domiciliar e ver onde ali que a mãe não está conseguindo seguir aquela orientação que o psicólogo passou e que tá tudo bem não conseguir, porque às vezes não teve o olhar profissional que a gente tem, né? De falar, olha mãe, talvez siga por esse caminho. Aí a mãe vai, então vou tentar fazer assim. E aí a mãe vê que, olha, então ela estava errando numa coisa tão mínima que o psicólogo falou, mas a mãe não conseguiu entender no primeiro momento. Por isso que o acompanhante terapêutico em casa é fundamental ali para conseguir ver, né? Ali, olha, mãe, vamos tentar fazer assim, pai, olha, quando você chegar em casa, a primeira coisa que você faz é dar um abraço no seu filho, que daí você já tá dando atenção para ele, né? Então, às vezes é uma coisa tão básica que a família não consegue entender e a gente consegue sempre se adaptar conforme o contexto da criança. Mudar muito a rotina não é muito interessante para essas crianças, né? Então, depende muito ali se a criança tem uma inflexibilidade cognitiva, né? Mas se a gente trabalhar a previsibilidade, né? Então, ir antecipando os fatos para a criança, né? Às vezes a criança vai mudar de escola, ou de cidade, ou de clínica. Precisa ir antecipando, né? Por isso que é interessante de vez em quando os pais mudando o caminho para ir à clínica, ou mudar, às vezes, até a posição mesmo que senta, porque às vezes a gente faz no automático. Se você for parar para pensar, nós mesmo, eu pelo menos só durmo de um lado da cama. Se eu troco de lado, o meu sono não é mais o mesmo, né? Já me desorganizo. Então, imagina pra criança, né? Então, é natural, né? A criança acabar desorganizando quando tem aí essa quebra na rotina. A gente precisa de uma previsibilidade. Sim, essa semana até a gente mudou de mesa na coordenação, Mayara tá sentada numa mesa diferente.
Aí eu já tá me desorganizando, porque eu já chego, eu já vejo a Mayara num outro canto que eu não estava acostumado. Então, assim, você imagina pra mim que tenho controle sobre as minhas emoções, sobre o meu dia a dia, você imagina pra uma criança que não consegue ter, né? Então, por isso que a gente precisa, assim, fazer previsibilidade de todos os fatos, né? Sim. E a quebra da rotina faz parte, a gente não consegue, como eu posso dizer, manejar o ambiente o tempo todo. Eu não vou conseguir manejar o ambiente por onde ela passa, né? Dependendo das condições que você favorece essa criança, eu vi a paciente desorganizar por conta do tempo que mudou. Tá chovendo, né? Não, eu só saio de casa quando tá sol, quando tá chovendo eu não saio. Né? Então agora, a gente não consegue ter esse controle. A gente já teve paciente que o Uber fez um caminho diferente e aí chegou na clínica completamente desorganizada, então a gente já entendeu que esse era o antecedente, né? Desorganizou, quebrou a rotina da criança, né? Então, quando é uma criança que é rígida, que tem essa inflexibilidade cognitiva, consequentemente é mais difícil, mas a gente não generaliza que todas as características do autismo seja para qualquer criança, para qualquer indivíduo, né? Tem criança que a mudança de rotina não interfere em nada, né? Por isso que é fundamental a intervenção. Quanto mais cedo começar a intervenção, melhor para ir trabalhando essa questão na criança. Eu já tive uma adolescente de 13 anos que realmente ela desorganizava. Teve uma vez que o Uber precisou mudar de caminho porque estava interditado. Então ela desorganizou, não queria mais sair de casa, enfim, foi todo um trabalho que foi feito. Então quanto mais cedo, né, o diagnóstico foi identificado, quanto mais cedo receber essa orientação da equipe terapêutica, como previsibilidade, como o Paulo falou, né, pontual, olha, hoje a gente vai mudar de caminho, hoje a gente vai vestir aquela roupa, hoje ao invés de você sentar na mesa, naquela cadeira, vamos trocar, deixa a boneca sentada, senta aqui do lado dela, né, então ir criando essas estratégias para ir trabalhando a flexibilidade cognitiva da criança, né, trabalhando essa flexibilidade dela também. E a gente sempre precisa ter um olhar individual, porque tem criança que não vai conseguir ter esse cognitivo de entender da forma como a gente explica. Então, por isso que a gente usa de recursos visuais muitas vezes, né? Então, a gente tem rotina visual, às vezes economia de fichas para conseguir trabalhar alguma habilidade ali. Então, esses recursos, eles são muito importantes, né? Então, se você tem uma rotina visual, claro, a gente tem várias, né? De ambiente, de pessoas, aí você vai conseguir dar previsibilidade para a criança. Olha, primeiro você vai com esse terapeuta, depois com esse, ou você vai para a escola, depois você vai para a clínica, você volta para casa. A criança vai começar a entender como funciona a rotina. E se algo quebrar, a gente tem formas de sinalização. Então, por exemplo, colocar a imagem que seria e do nada um cartão vermelho, por exemplo, sinaliza que aquilo não vai acontecer, né? Ou inverte, tira a escola que teria, não vai mais para a escola, vai fazer um exame, coloca uma imagem de um hospital, ou algo que esteja ali familiarizado para a criança. Então, a gente tem formas ali de fazer essa antecipação, né? Encontrar estratégias para Quando vocês falam dessa questão do acompanhamento terapêutico, de ir na residência ou na escola, existe um tempo, é uma coisa que acontece diariamente? Como é que funciona isso? Essa introdução, né, do trabalho de vocês junto às escolas ou até mesmo na residência das famílias? Na verdade, a criança ela precisa ter essa liberação do acompanhamento terapêutico, né, para que o acompanhamento terapêutico aconteça de uma maneira funcional, que a criança consiga ali generalizar tudo que é trabalhado em clínica, né? Então, o acompanhante terapêutico ele tem ali esse papel de facilitador junto com a equipe multidisciplinar. Então, foi o que a gente pontuou ali. No início, né, quando a criança passa ali em tratativa com a clínica, é passado toda a equipe multidisciplinar, né? E também é identificado ali quais são as necessidades desse paciente. Sim. Então pode ser que um dia você vá uma semana, em uma família você vai uma semana, na outra... Não, a agenda é fixa. Não, a agenda é fixa, mas a gente sempre segue a liberação ali que tem do plano de saúde, claro, né? E principalmente do que o médico solicita para o paciente. Então, nem todos os nossos pacientes têm AT, né? Muitos deles, na verdade, não têm. Não tem porque não é uma liberação e uma autorização ali do médico ou a do convênio médico da criança. Então, a gente sempre vai seguir conforme o que a gente consegue trabalhar também ali dentro da carga horária do paciente. Porém, né, a agenda é fixa. Então, se eu atendo o fulaninho, toda semana eu vou atender o fulaninho naquele horário, naquele dia, né? Porque, principalmente por conta dessa quebra de rotina, a criança já precisa entender, olha, o tio, ele vai na minha escola na segunda-feira.
né? Claro que tem criança que não tem cognitivo de entender dessa forma, mas entende que a presença daquele terapeuta é toda segunda-feira à tarde na escola, em casa, enfim, mas a agenda do AT em si é fixa, né? Então ele sempre vai atender a mesma criança no mesmo dia, no mesmo horário, dentro da disponibilidade, inclusive, que a família tem, a carga horária da escola, né? Enfim. Só acontece essa troca mesmo caso a família solicite. Olha, na escola tá indo tudo bem, agora minha demanda maior é em casa, eu preciso desse suporte. Temos como alterar a agenda? Aí é feita a alteração de agenda. Ou a alteração acontece quando a criança passa pelo médico novamente, né, identificou ali que ele teve avanços, então vamos reduzir a carga horária. Ou crianças que precisa de mais suporte, vou aumentar a carga horária. Agora precisa do acompanhamento terapêutico, não só domiciliar, precisa no escolar também, eu quero nos dois. Sim. Agora, eu queria que vocês falassem um pouquinho, Paulo, você dentro da psicologia, você já citou uma criança, mas eu queria que você falasse alguma coisa que tenha te marcado, que você vai lembrar para sempre, ou se ela ainda está fazendo terapia com você, mas eu queria que aquele caso que você fala, esse eu guardo para sempre. Esse caso. Esse caso, nossa, me marcou muito. Vamos repetir para quem não ouviu, pegou agora o finalzinho, mas vamos repetir qual foi a história. Eu tinha uma paciente, né, que, enfim, foi a primeira paciente que eu tive no Almai. Foi até a Mayara que montou minha agenda. Na época, a Mayara já foi minha responsável técnica. E essa paciente eu consegui identificar ali tanto potencial que ela tinha de desenvolvimento, né? Então eu via, poxa, ela consegue alcançar isso, eu consigo ver que ela vai progredir, né? Então vamos tentar traçar ali as estratégias. Mayara me ajudou muito na época, a psicóloga do caso, que eu era acompanhante terapêutico dela, né? A psicóloga do caso também me ajudou demais ali para tentar entender os antecedentes de comportamento dentro da escola, de tentar entender por que ela não estava alcançando as habilidades que a gente queria no primeiro momento, né? A gente tinha demanda muito forte de desfraude com ela, de comportamento auto e heterolesivo, e ela é uma paciente que me emociona muito, porque quando eu fui coordenador da unidade que ela faz terapia, eu também estive por dentro do caso, 100%, né? Então eu levava o caso dela para supervisão, eu conseguia ali orientar a equipe, eu conseguia orientar o acompanhante terapêutico que estava ali fazendo as intervenções externas dela. Então, recentemente ela até comentou num post que eu, psicólogo, né, marquei a família dela e estarei para sempre ali nos corações dela. Então, era uma paciente antes dessa intervenção e uma paciente depois. Tá certo. E você, Mayara? Foi esse caso que eu pontuei, mas eu vou relembrar, né? Na verdade, não foi um paciente, foram dois, porque a agenda eram 2 irmãos, né? Eu lembro como se fosse hoje, a minha coordenadora me apresentando a agenda. Olha, você vai atender essa família no ambiente domiciliar e escolar. São 2 irmãos autistas, um com 10 anos e outro com 4 anos, né? O de 10 anos, ele já tinha ali habilidades verbais, né? O de 4 anos, não. Então, primeiramente, eu ainda, né, não consegui identificar ali como ajudar essa família. Então, a estratégia que eu criei foi criar vínculo, primeiramente. Eu precisava identificar ali o que essa família precisava, né? O que essas crianças necessitavam ali de suporte. Então, de imediato, eu consegui ali fazer, né, uma anamnese com essa família, fazer uma breve avaliação, né, sobre como que era o comportamento deles naquele ambiente. As orientações foram surgindo, a criança que tinha comportamento infantil foi adquirindo ali aquela autonomia com o tempo, né? Foi largando aquele copo de biquinho e tomando ali o seu próprio café preparado por ele mesmo, num copo igual o nosso, com caneca, fazendo o seu próprio pão, arrumando sua cama. O irmão mais novo, ele adquiriu a habilidade de sentar, né? Ele tinha dificuldade em comer, então ele comia andando. Né? Então, eu fiz ali um treino naturalístico com ele. Fui trabalhando aquela habilidade que ele precisava sentar na cadeira para comer, não comer andando, né? Então, ele comia ali um pouquinho do irmão, um pouquinho dele, um pouquinho da mãe, né? Então, imagina virar para essa mãe e falar assim, olha, ele precisa sentar para comer a comida dele, você me ajuda? E eu tive ali a parceria dessa mãe, que foi fundamental, porque o sucesso do desenvolvimento deles surgiu porque eu tive a parceria dela. E hoje, toda vez que eu encontro ela é extremamente grata ao desenvolvimento dos filhos. Ela fala
escola, da minha intervenção para todo mundo, e habilidades básicas como até mesmo a correntinha, né? O mais velho não gostava que ela usava a correntinha, então eu falei, não, você vai usar, se é o que você quer, você vai usar, e você vai pontuar para ele que é sua, que você vai usar. Então até escutar o filho chorando é muito doloroso para uma mãe, né? Ela não quer ver o sofrimento dele, e ela toda vez que me encontra com os olhos cheios de lágrimas me fala, hoje eu uso a minha corrente, foi graças ao seu suporte. Sim. E acho que a gente nós já estamos praticamente aqui encerrando, chegando ao final desse nosso terceiro episódio, mas o que fica é isso, né? A importância do apoio, do cuidado da família, dessa interação dos terapeutas com as famílias, com os pais, que tudo tem jeito, né? Essa criança, um dia ela vai se tornar um adulto, e ela tem que ser um adulto completamente independente, e tudo isso graças ao tratamento que o Instituto Almay oferece, junto com toda a equipe de profissionais. Se você quiser conhecer um pouquinho, a gente tem aí o QR Code na tela, entre em contato com as nossas redes sociais, acompanhe aí todo o trabalho, as unidades que tem aqui na Baixada Santista, e eu quero agradecer a Poliana, ao Dr. Gustavo aí, mais uma vez, pela confiança da gente estar fazendo esse episódio, ó, já está aí na telinha, então quem quiser entrar em contato, conhecer um pouquinho mais do Instituto Almay, tá ali. E não esquece, já ativa o sininho, que semana que vem a gente tem um episódio inédito. E olha, aproveitando, já que ele falou da caneca, né, e eles perguntaram, poxa, a caneca a gente leva? E aí eu falei assim, ó, dependendo de como for o programa, claro, vocês levam um presente. Ai, do Instituto Almay, do Dr. Gustavo, da Poliana, então é um presente para vocês. Obrigada. Maiara e Paulo, eu quero agradecer a presença de vocês. Imagina. E eu vou começar agora com a Maiara de novo, pelas mulheres, né? Suas considerações finais, Maiara. Agradeço o convite, para mim foi uma honra hoje estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o meu trabalho, né? Eu já estou no Instituto Almay desde 2021, então eu vi todo o crescimento e é uma honra fazer parte dessa equipe maravilhosa. Certo. Paulo, tá mais tranquilo agora? Tô mais tranquilo. Depois que a gente vai conversando... Podemos fazer um próximo já? Claro, com certeza, já tá marcado. Também queria agradecer espaço, Cris, muito obrigado. Quero agradecer também Dr. Gustavo, Poliana, sempre pelo reconhecimento, pela oportunidade que a gente tem de poder mostrar os nossos conhecimentos e como que a gente pode ajudar outras famílias, né? Também estou no Instituto Almay, entrei um pouquinho depois da Maiara, entrei em 2022, e a gente foi vendo ali o Instituto crescer e é uma honra a gente poder fazer parte desse crescimento. Certo. Tá bom? E uma outra coisa é que terapia é transformação, né? Então, não deixem de fazer terapia. Tá certo aí. Também os pais, né? Principalmente também precisam. Sim. Não só os pais. Crianças, pais, a gente. Todo mundo. Né? Nós Todos, precisamos. todos, é Nós, fundamental. seres humanos. Profissionais, terapeutas, todo mundo. Exatamente. Paulo, obrigada mais uma vez. Maiara, obrigada mais uma vez. Eu que A agradeço, você que ficou com a Cris. gente aqui nesse episódio, muito obrigada. Não esquece, ativa o sininho. Semana que vem a gente continua mais um bate-papo aqui no Almaycast, falando um pouquinho mais pra você. Até a próxima semana.